É o seguinte, porque a gente não dá valor às grandes, aliás, às pequenas transformações. Talvez seja só eu que não dê valor, mas eu acredito que muita gente também não dê valor às pequenas transformações. O que acontece? Eu estava um dia tinha um jogo muito bom, era um torneio, né? O que é um torneio? Um torneio é um dia onde você vai fazer muitos jogos e como se fosse aliás, um campeonato de um dia. Então você vai ganhar medalha, vai ganhar prêmio de primeiro lugar, tinha de primeiro, segundo e terceiro. Então você é como se fosse um campeonato em um dia. Aliás, é isso, é um campeonato em um dia. Então, eu estava ali nesse torneio, para quem não sabe, eu sou jogadora de futebol, prazer. E eu estava aí nesse torneio, numa boa, e eu estava jogando. Antes disso, era suposto eu não ir para esse torneio porque eu tinha exame e o torneio começava às 9 e começava às 8 e eu tinha exame às 10h30, então seria impossível eu fazer aliás, seria impossível eu ir para esse torneio. O que aconteceu? Antes de eu sair de casa, eu já havia orado para Deus, eu já vinha falando com Deus. Antes de eu sair de casa, Deus falou o seguinte para mim: você vai jogar bem e você será aplaudida. Eu fiquei, como assim, Deus? Mas foi o que ele disse. Eu ainda estava em dúvida se eu ia conseguir realmente comparecer para esse torneio, mas ele ainda fala para mim que eu ia jogar bem e que eu ia ser aplaudida. Aí eu fui para o exame me apressando, porque na minha mente eu tinha que terminar o exame muito rápido para conseguir ir para o torneio. Aí eu fui para o exame, fiz o exame começava às 10h30, eu terminei às 11h30, assim, e o exame ia até às 12h30, então fiz o exame em uma hora, assim. Enfim, fiz bem, espero eu, ainda não sei os resultados, mas eu fiz bem, porque tinha estudado, tinha me esforçado, e eu tinha essa meta de fazer o exame pelo menos em uma hora. Aí eu fiz o exame, difícil um pouco, mas fiz. Aí eu saí da sala, eu fui correndo para o torneio, correndo. Todo mundo, era 11h30, e todo mundo assim, acho que todo mundo ficou tipo, essa aqui tá a correr. E eu não tava com uma roupa esportiva, eu tava com roupa de faculdade, mas assim, umas calças, uma camisola. E correndo na cidade, correndo. E aí eu tava correndo. Corri. E corri de verdade. Assim, todo mundo com sapatilhas, pasta de escola. Ok, eu corri. Cheguei no torneio, cheguei. E acontece o seguinte, eles já tinham feito 2 jogos, mas ainda faltavam mais 2 jogos. Então eu só poderia jogar 2 jogos. Então nesses 2 jogos, a palavra de Deus na minha mente iria se cumprir somente nesses 2 jogos. Só poderia se cumprir nesses 2 jogos, porque eu só tinha 2 jogos por jogar. Então eu fui para o torneio, cheguei, faltavam 2 jogos, como já havia dito, me equipei. Aí o que acontece? O torneio, para esses 2 jogos que faltavam, tinham mais outros jogos e a minha equipe não ia jogar naquele momento. Então, tinham muitos outros jogos por jogar das outras equipas. Então, nós ficamos. E eu fiquei pensando, nossa, eu fiz exame rápido, eu corri desnecessariamente. Primeiro que Deus já tinha me dito que eu ia jogar bem e que eu seria aplaudida. Então, isso quer dizer que eu participaria pelo menos num dos jogos. Então, eu corri desnecessariamente. Aí, fiquei muito tempo, porque tinha outros jogos por acontecer. Não era só minha equipa por jogar. Os jogos da minha equipa estavam lá embaixo. Aí eu fiquei umas 2 horas mais, acho. E aí chega um dos jogos, né? Um jogo com umas crianças que jogam bem, na verdade, mas eram crianças assim. E o meu coach me colocou assim. Também não tinha feito nenhum jogo. Me colocou e joguei. Joguei muito bem mesmo. Apesar de serem crianças, são pessoas que são pessoas, claro que são meninas que jogavam muito bem, mas ok, eram crianças, mas jogavam muito bem. E eu joguei muito bem. E eu fui realmente aplaudida. Só que chegou a final, nós fomos, graças a Deus, para a final, mas eram como pessoas da nossa idade, assim, mais velhas até. E não foi como nós queríamos. O torneio acabou muito mal, tanto que nem teve premiação, porque acabou muito mal, discussões, assim. E ok, mas nós estávamos a perder, mesmo que não tenhamos levado o prêmio, nós estávamos a perder 2-0. E aí eu fiquei em casa frustrada, zangada.
assim, eu estava colocando Deus na frente, mas eu estava bem triste porque, olha, aquele jogo grande, eu não tinha jogado muito bem ao ponto de ser aplaudida. Aí eu fiquei frustrada. E eu tinha uma questão. Por que as grandes transformações a gente não valoriza? Aliás, as pequenas transformações a gente não valoriza. A gente só quer as grandes transformações. Mas são as pequenas transformações que sustêm as grandes transformações. Eu estava triste porque eu não tinha jogado ou não tinha sido aplaudida no jogo grande, mas a palavra de Deus se cumpriu. E eu não estava olhando para aquilo. Olha, Deus falou uma coisa para mim, isso aconteceu. Ele falou, você vai jogar bem e você será aplaudida. Eu joguei bem e eu fui aplaudida. Só porque não foi num jogo que eu muito queria. Eu fiquei triste. E acabei me esquecendo das palavras de Deus. Então, olha como o mundo rouba as nossas atenções. A gente fica focado nas coisas grandes e esquece das pequenas coisas. Mas são as pequenas coisas que dão estrutura para as grandes. Naquele jogo eu aprendi muito. Naquele jogo eu descobri uma nova Tandy. Foi um jogo incrível. Mas eu só me foquei numa grande transformação, numa coisa grande que eu queria. Isso tem destruído várias pessoas. Várias pessoas estão se destruindo em vão. E outra coisa, eu corri, me desgastei, fiz exame rápido em vão por uma palavra que Deus já disse que aconteceria. O normal que eu teria feito era ficar tranquila, porque eu iria jogar. Deus já havia me confirmado que eu iria jogar. Não precisava correr, não precisava fazer exame rápido, não precisava daquilo. Eu só precisava ficar tranquila. Mas eu não fiquei. Eu fui mesmo assim. E o que aconteceu? Fiquei muito tempo mesmo, porque tinha que esperar os outros jogos acontecerem. Então foi tudo assim. Mas eu fiquei triste por não ter acontecido do jeito que eu queria. Então não fique assim. As pequenas coisas são importantes, são as pequenas coisas que vão dar estrutura para as grandes acontecerem. São as pequenas coisas que vão fazer com que o teu barco não desabe quando uma grande bênção chegar. Pois imagina se você estivesse numa casa e você tirasse um bloco. Estragaria completamente a beleza da casa. Mas esse pequeno bloco, ele não é muito valorizado. Mas ele é importante, é fundamental, porque sem ele a casa ficaria com defeito. Sem as tuas pequenas transformações, sem os teus novos hábitos que você está lutando, você ficaria com defeito no futuro. Mesmo você alcançando os teus objetivos, você sentiria uma grande diferença no futuro, uma grande pressão no futuro. Tem pessoas que estão sofrendo muita pressão e essas pessoas, essa pressão tá deixando elas muito fortes. E é essa fortaleza que você vai precisar no futuro quando você conseguir alcançar o teu sonhado objetivo, a tua grande transformação. Vai fazer com que você desfrute daquilo, porque sem as pequenas transformações a gente não desfrute sem as pequenas transformações a gente não desfruta das grandes transformações. Então, valorize mais as pequenas transformações. Valorize mais as oportunidades pequenas que Deus dá. Valorize mais as coisas que Deus te diz, mesmo que sendo pequenas, mesmo que não sendo da forma que você quer. Valorize mais isso. Eu não valorizei mesmo, porque assim. Mas enfim, aprendi e é isso. Olha para frente e coloque Deus na frente. É assim que a vida tem que ser, porque se você colocar as coisas assim à frente de ti, você vai acabar não vendo o caminho e vai acabar parando. Então coloque Deus na frente e olhe sempre para frente. Olhe sempre para frente. É isso que eu estou fazendo, é assim como eu estou aprendendo. Eu aprendi e enfim, já não vou ficar mais remoendo isso. Mas Deus falou comigo. Ele disse, olha, você vai jogar bem, vai ser aplaudida. Eu fui e joguei bem. Eu fui aplaudida pelos meus coaches, pelos colegas. As pessoas ficaram assim, tipo, eu fiz uma coisa muito incrível no jogo. E assim, foi excelente. Só que não foi no jogo que eu queria. Porque eu queria numa final. Assim, na final não joguei tão bem como naquele outro jogo, mas enfim. Não, nossa. Pare de focar nas coisas grandes. As coisas grandes, elas servem sim para te guiar, mas são as pequenas que vão te transformar. Se você for colocar numa lista, você vai perceber que não foi uma grande coisa que te tornou quem você é ou quem você está sendo agora. Foram as pequenas decisões,
nossa, eu já não quero mais isso, agora vou passar a fazer isso, eu já não quero mais esse hábito, agora eu vou passar a fazer isso, nossa, eu já não quero ser gordo, agora eu vou para academia, sabe? São as pequenas decisões que fizeram você ser grande, que fizeram você alcançar os seus objetivos. Então, vamos focar mais nas coisas pequenas também, né? Elas precisam de atenção, porque quando a gente foca somente nas grandes, a gente se torna ingrato e isso vai fazer com que a gente desista dos nossos sonhos. Vai fazer com que a gente pare. Então, vamos focar mais nas pequenas transformações. Elas também merecem aplausos. Uma coisa que eu quero te dizer é que são as pequenas transformações que constroem as grandes transformações. São graças às pequenas transformações que existem as grandes transformações. São as pequenas transformações que nos ajudam a encontrar o caminho para as grandes transformações. Sem as pequenas transformações, você não conseguiria encontrar ou você não conseguiria viver algo grande na tua vida. Só para pensar o seguinte: foram as coisas pequenas que fizeram você conseguir alcançar algo grande. Sabe quando você começa a jogar um novo jogo, ou começa a fazer um novo curso, ou começa a aprender algo novo? São pequenas transformações, são pequenos ensinos, são pequenas práticas que vão fazer com que você se torne grande, vão fazer com que você se torne hábil, vão fazer com que você se torne alguém com conhecimento, porque graças àqueles erros, graças àqueles acertos pequenos que fazem com que você comece a conhecer mais, que fazem com que você comece a ter mais competências naquilo. Então você começa a descobrir novas coisas através dos erros, através dos pequenos acertos que você tem ou terá com as pequenas transformações. Porque são graças a essas coisas, a elas, que você consegue se tornar algo grande. Então, as pequenas transformações são muito importantes nas nossas vidas. Você pode ver quando você está cursando um curso, você não quando chega o final do ano, final do curso, né, você fica ali na graduação. Não é a graduação que fez com que você conseguisse alcançar aquilo, mas foram os pequenos acertos, as pequenas transformações. Então, não desista delas.